uma comunidade de fé que não é impactada pelo mover do Espírito, ela é contrária ao que a Bíblia diz em Efésios 4, a partir do versículo 4 até o versículo 7, onde diz assim: há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança pela qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Aqui a gente percebe onde a igreja está centralizada. É uma igreja cristocêntrica. Se a igreja ela é cristocêntrica, é óbvio que ela é perceptível ao poder e ao mover do Espírito Santo. Sobre a questão dela ser uma igreja tradicional, ela se prende num tradicionalismo. Ela fica muito preocupada no que fazer às vistas de uma força humana e não deixar o mover e o fluir do Espírito Santo. Daí nós vamos agora para Mateus 15, a partir do versículo 6, na parte B. Assim, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Aqui, Mateus descreve uma prática judaizante, onde os fariseus se mostravam pessoas acima do normal no entendimento bíblico, se assim eu posso falar de Bíblia. Eles diziam que eles estavam num patamar de tradicionalidade ou tradição que uma pessoa comum não conseguiria chegar até eles. Então, Jesus fala também numa certa passagem, que eu não me lembro qual evangelista escreveu, diz que o fardo que eles colocavam nas costas dos irmãos era muito pesado, e nem com 2 dedos eles conseguiam ajudar. Então eles mais levavam as pessoas para o inferno por conta de uma tradição, do que apresentavam ao Deus, ao céu, para essas pessoas. Então eles não conseguiam compreender, eles são chamados de cegos espirituais por conta de uma tradição. Ok? Então tem uma passagem que quando Jesus cura um cego de nascença, eles ficam muito preocupados com como é que esse cara passou a enxergar. Eu só sei que ele era cego. Questionam o cego, questionam os pais do cego. E o pior cego, num ditado popular, diz que é aquele que não enxerga, mas não quer ver. Ali eles não conseguiam perceber, por conta de uma tradição, de um molde de Messias tradicional que eles compreendiam, que ia vir, ia chegar, ia destronar Roma. Eles não conseguiram compreender que esse Messias viria em forma de amor, em forma de cura, em forma de compaixão. Então, como é que pode esse cara que está aqui curando todo mundo, é quem ele diz que é, do jeito que eu compreendo que ele é, e não está lutando por nós, não está desembanhando uma espada? Ele é só mais um, que está até curando, mas não é aquele. Então, a cegueira espiritual dele, nem fez dízimos da fé. Aleluia, pastor, eu aceito Jesus. Bom, estamos representando aqui, nos foi delegada a missão de sermos batistecostais, né? A gente deixou de ser histórico para ser pentecostal, e aí de início a gente pensou na questão, a gente já foi direto, o primeiro pensamento foi direcionado já para a igreja de Corinto. É uma igreja muito movida pela manifestação dos dons, enfim. E aí nós identificamos alguns pontos, porque uma igreja influenciada por uma teologia que não é uma teologia sem o Espírito, né? E aí então torna-se uma teologia vazia. Uma igreja debaixo dessa teologia vai ser uma igreja que de fato não vai ter uma vida devocional, talvez uma dedicação à leitura, à meditação da palavra e da prática também, daquilo que a palavra de Deus orienta. E a partir de Gálatas, né, porque nós identificamos, Gálatas 5 vai falar por isso, digo, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito com todos, de modo que vocês não fazem o que desejam. Quando vai elencar quais são as obras da carne, as obras da carne são imoralidade, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões e facções. E aí, quando a gente vai para a igreja de Corinto, a gente começa a identificar nessa igreja uma predominância dessas obras da carne, né? Ou seja,
seja uma igreja que não está influenciada então por essa teologia, né, com base no Espírito. Então, em 1 Coríntios capítulo 1, já, né, vai estar descrevendo aqui então uma divisão, uma dissensão que há entre os irmãos, discutindo, né, uns falam, eu sou de Apolo, né, outros, enfim, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo, e Paulo ali confronta essa igreja, né, inclusive ele fala que ainda bem que eu não batizei nenhum de vocês, porque eu fui chamado para pregar o Evangelho, né, e confronta essa igreja. Então, além da divisão, a gente também vê a questão no capítulo 3, ele fala, irmãos, não me escute falar como a espirituais, mas como a carnais, como crianças em Cristo. Ou seja, ele fala que ele deu leite para eles e não alimento sólido, porque eles ainda não estavam em condições de receber esse alimento devido à carnalidade deles ainda. E em 1 Coríntios capítulo 5, a gente identificou, né, assim, basando a questão da imoralidade presente, né, a imoralidade que ele cita, né, o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1, por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, a ponto de alguém de vocês possuir a mulher de seu pai. Então a gente vê... Ok, 500 mil. Uma coisa importante. Dos dois grupos. O que vocês observaram no grupo deles? Qual foi a característica básica para se falar? Sim, tradicionalismo. Sim, mas os argumentos dos árbitros. Aprender a ouvir os argumentos. Quais foram os argumentos que eles apontaram como características? Predominância de dogmas, criar a partir, na verdade, estruturar aquilo que da Escritura eles entendem, regras. Beleza. A palavra que vocês acham que está sintetizada dentro de vocês, essa palavra regras? E vocês em relação a eles? Eles falaram que é uma igreja que não tem estudo bíblico, não tem aprofundamento na palavra, e uma igreja que é muito bagunçada, tem facção, divisão, ódio. Brincadeira carnal. Aqui, ó, olha só. Aqui, regras, e aqui, carnal. Querendo ou não, qual foram os dois problemas que eu botei aqui da teologia brasileira? Fundamentalismo, regras, antinomismo, carnal. Olha Deus falando. Não foi premeditada a posição. É o Espírito Santo conduzindo. Mas olha só, agora ninguém falou um ponto importante. Ninguém falou um ponto importante da aula. Ninguém. Quem está com dúvida pode abrir. Quem não está, lê aqui no quadro. Romanos 8, versículo 5 a 8. Quem vive segundo a carne tem o quê? A mente. Tem o quê? Mente. A mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja, a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é Vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque se submete à lei de Deus, não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Em nenhum ponto da fala de vocês, vocês falaram da questão epistemológica. Nem vocês, nem vocês. Vocês esqueceram da parte da mente. E a gente tem uma dificuldade muito grande dentro da igreja brasileira em analisar pressupostos intelectuais. Uma teologia sem espírito é uma teologia que não é feita a partir da mente do espírito. E esse é um ponto central para a gente. O Craig Keener, fazendo agora aqui um paralelo, um livro maravilhoso, bem